Bem, falávamos da questão da alteração de fachada e sistema de fechamento de sacadas por vidros. O sistema de fechamento de sacadas por vidros é algo relativamente recente, remonta aí a 15 anos, 20 anos no máximo. E a partir do momento em que ele foi criado, muitos condomínios, muitos condôminos enxergaram nele uma solução para o aproveitamento de espaços pertencentes à unidade que não podiam ter aí a sua fruição completa, em razão justamente das intempéries. Então, isso despertou muita atenção. O sujeito tinha às vezes o condomínio, as unidades dispunham de sacadas, até de um valor, de um tamanho razoável, que acabavam não podendo ser utilizadas da maneira mais, digamos assim, produtiva para os condôminos por causa do tempo, por causa de vento, por causa de chuva. E isso gerava até um desconforto a mais para o condômino, que constantemente devia ficar ali limpando, faxinando aquela área exposta às intempéries. Legal. Só que a vida em condomínio, vocês sabem, não é sempre das mais tranquilas. Em muitos edifícios, muitos condôminos passaram a defender e querer instalar em suas unidades esse fechamento, e muitos outros simplesmente não queriam aderir à ideia, né? Primeiro porque é uma ideia que não é uma ideia barata. O sistema de fechamento de sacada para instalação demanda um certo gasto da parte do condômino. E muitas vezes os condôminos que não desejavam a instalação do sistema argumentavam: olha, eu não posso ser obrigado a mexer na minha unidade. Ninguém pode me obrigar a instalar um sistema de fechamento de sacada. E eu não instalando, e alguns outros não instalando, isso vai produzir um resultado estético muito ruim para o conjunto da edificação. Você vai encontrar apartamentos com a sacada fechada e outros com a sacada aberta. Apartamentos em que o fechamento da sacada foi feito com vidro translúcido e em outros que fechamentos em que o vidro escolhido foi fumê. Isso vai gerar, do ponto de vista estético, um desconforto muito grande e vai, sim, atentar contra a proibição de alteração da fachada, que é imposta pelo artigo 1336, inciso 3 do Código Civil. E essa questão foi parar na Justiça e nos tribunais, né? A princípio, o argumento era de modificação da fachada. Depois também passou-se a utilizar o argumento de que a instalação desse sistema poderia causar algum comprometimento à segurança da edificação, porque alguns prédios não tinham sido concebidos para abrigar esse tipo de peso nas sacadas. Enfim. E os julgamentos iniciais foram nos sentidos mais diversos, né? Havia aqueles juízes que entendiam que para a instalação do sistema de fechamento de sacada era necessário a aprovação pela Assembleia Condominial.
Alguns, inclusive, sustentavam que essa aprovação teria que ser por unanimidade, porque ela implicava numa alteração de fachada. Outros entendiam que não haveria necessidade de unanimidade, porque não implicava alteração da fachada, mas como havia um possível risco de comprometimento da segurança, era preciso que a questão fosse discutida entre os condôminos e a maioria aprovasse a possibilidade de cada um instalar a sua. E uma terceira posição, mais liberal, dizia, olha, cada um cuida da sua unidade, não há alteração de fachada, especialmente quando o vidro a ser instalado for translúcido, for transparente, né? Isso equivaleria àquelas redes de proteção que muitos apartamentos onde há crianças, o meu inclusive, possuem para evitar acidentes, né? Bem, depois de muita discussão, já há algum tempo pacificou-se o seguinte entendimento: não há necessidade de aprovação da instalação de sistema de fechamento de sacadas pela Assembleia Condominial. A instalação de sistema de fechamento com vidro translúcido não causa alteração da fachada. Porém, se o edifício for mais antigo, se o condomínio apresentar alguma objeção à instalação quanto à questão da própria segurança da edificação, é preciso que o condômino interessado em instalar apresente ao condomínio um laudo técnico capaz de demonstrar que a instalação do sistema não irá comprometer a segurança da edificação. Ok? Então, hoje, o entendimento que está prevalecendo e que dificilmente vai ser alterado é no sentido de que cada condômino tem a faculdade de escolher se instala ou não um sistema de fechamento da sacada com vidros. Se o fechamento for com vidro translúcido, transparente, não há alteração da fachada. E o condomínio não vai poder fazer nada para impedir. A única maneira do condomínio impedir o fechamento é se não for demonstrada a segurança dessa intervenção. Tá? Muitos prédios hoje em dia já aprovam, né, padrões de coloração dos vidros, né? Normalmente os vidros são translúcidos, mas há edifícios que aprovam, até pelo próprio design do prédio, a instalação do fechamento, desde que se faça numa cor específica, fumê, cinza, esverdeado, enfim. Isso só para manter o padrão no edifício. Isso tem se aprovado em assembleia e isso tem sido referendado pela jurisprudência. A jurisprudência tem entendido legítima a aprovação pela assembleia, a fixação pela assembleia do tipo de vidro a ser utilizado em eventual fechamento que o condômino queira fazer individualmente. Ok? Isso tudo para manter a fachada harmonicamente preservada. Bem, espero que tenha, com a minha exposição, alcançado as dúvidas de todos, aí, que eu sei que esse assunto desperta sempre muita discussão. Eu falei en passant das redes de proteção. As redes de proteção nunca se discutiu, né? É pacífico o entendimento de que a sua instalação não altera a fachada, é um equipamento de segurança, portanto, não pode o condomínio, a pretexto algum, impedir que o condômino instale esse tipo de sistema de proteção na sua sacada, na sua varanda.
4. Dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Então, primeiro aqui no inciso 4, dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação, ou seja, se a edificação tem natureza residencial, o sujeito não pode utilizar a sua unidade como loja, como escritório, né? Atender pessoas, oferecer serviços dentro da sua unidade residencial. Óbvio que home office está permitido, né? O cara pode instalar o seu próprio escritório e trabalhar de casa, principalmente nesses tempos de pandemia. O que ele não pode sob pena de alterar a própria destinação da unidade, é transformar uma unidade residencial num escritório onde ele recebe clientes, onde ele atende pessoas. Isso é proibido, ok? Do mesmo modo, o sujeito que tem uma loja num shopping ou uma sala comercial num edifício qualquer, o sujeito aproveita para residir também no local, né? Para morar também no local. Ele instala uma cama ali e ele passa a residir num prédio que é comercial. Isso também não pode, né? É uma alteração da destinação da própria unidade. Parte final. Não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes, ou seja, respeito às normas de vizinhança. É o tal uso nocivo da propriedade deve ser evitado, o uso anormal da propriedade deve ser evitado. Nós já tratamos disso em aulas passadas, né? A novidade aqui é que o legislador, no condomínio edilício, acrescenta os bons costumes como valor a ser preservado na convivência entre condôminos. Lembram que quando eu tratei do uso anormal da propriedade, eu disse que o decoro não havia sido mencionado pelo legislador como um princípio a ser respeitado no direito de vizinhança? Aqui é diferente. O legislador fala dos bons costumes, ou seja, não basta que a atividade seja lícita, né? Ela não pode atentar contra os bons costumes. Ou seja, eu não posso ficar pelado na janela, transformar a minha unidade autônoma num local de festas mais apimentadas, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Isso tudo atenta contra a regra do artigo 1336, inciso 4. Bem, no último vídeo da série de hoje, eu vou tratar das consequências do inadimplemento do condômino. Tá? Nós vimos que a primeira das obrigações, o primeiro dever do condômino é contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais. Mas se ele não contribuir, se ele não pagar a sua contribuição, que sanções ele pode sofrer? É disso que nós vamos tratar no último vídeo da série de hoje.